Olá, olá! Eu sou a Lua Valentia e você está na Ordem Espécula. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da respiração. Vamos entrar na parte 2 do Liber MMM. Vou falar também a respeito de como você vai se cuidar, o seu autocuidado. Eu sei que na semana passada também falaram sobre isso, mas eu gostaria de retomar um pouquinho. Antes de começar, gostaria de falar sobre gratidão. Como eu estava falando com vocês, eu nunca estive tão grata, eu estou extremamente grata pelos resultados que tenho tido, pela Persephone, pelos deuses, pelos meus guias, pelo meu time, pela Ordem Espécula. E muitas vezes a gente fala sobre gratidão e a gente acha que gratidão é você sentar, pegar um caderno e escrever 10 coisas pelas quais você é grato. E isso é legal, isso é bacana, isso é positivo e ajuda. Sim. Só que, gente, eu descobri depois de muito meditar que a gratidão, na verdade, ela é uma prática. E nada diz ao universo que você é mais grato do que você cuidar daquilo que você ama e que você tem. Então, se você tem, por exemplo, um parceiro, uma parceira que você ama, escrever no caderninho lá, muito obrigada porque eu amo fulano ou fulana, é maravilhoso. Mas agora, cuidar bem do seu parceiro, fazer atos de amor por seu parceiro, aí sim, é assim que você mostra ao universo que você realmente ama aquilo. Então vamos supor, você falar que você é grato pela sua casa, é ótimo, mas organizar a sua casa, limpar a sua casa, cuidar bem da sua casa, é assim que você mostra verdadeira gratidão. Falar que você é grato pelos seus amigos, maravilhoso também. Mas agora, cuidar dos seus amigos, perguntar: você tá bem? Você precisa de alguma coisa? É assim, gente. É na prática que a gente mostra para o universo: eu sou grato pela minha vida. Cuidar da própria saúde. Cuidar da sua saúde, não deixar para depois. É assim que você mostra, nossa, como eu amo minha vida, porque eu cuido da minha vida. É cuidar do que a gente ama. Essa é a maior gratidão que a gente tem. E também respirar aliviada, aquela respiração que a gente dá, daquele alívio. Olha, muito obrigada. Eu pedi a Persephone, abre meus caminhos, abre os caminhos para que eu conseguisse mais amigos, para que eu conseguisse uma vida social melhor. Ela virou para mim e me disse: se você ficar em casa trancada, você nunca vai conseguir uma vida social melhor. Então eu entrei no clubes de amizade, eu comecei a participar de coisas sociais e hoje eu tenho aquilo que eu pedi. Estou colhendo a ela o que eu pedi porque tive gratidão, comecei a cuidar realmente dessa área e fiz o que era importante para essa área melhorar. Então, convido todos vocês a também cuidarem melhor, né? Isso faz parte do autocuidado. Então, vamos entrar nessa parte que com certeza a Astra, a Nana falaram sobre isso na semana passada, mas eu só quero retornar a isso. O autocuidado que a gente fala aqui na nossa ordem tem a ver com colocar um pouco de magia no que a gente faz. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ir ali fazer um chá para mim, ok? Isso é um autocuidado? É. Porém, na nossa ordem, a gente dá um passo além. É um chá com o intento do autocuidado, com a magia de autocuidado. Então, até mesmo o blend, a mistura que eu faço das ervas, a maneira com que eu mexo o chá, isso é que vai fazer a diferença de ser um autocuidado comum ao se tornar um autocuidado mágico. Então, por exemplo, eu posso ir para uma academia. Academia é autocuidado? É, mas não é isso que a gente está buscando. Agora, se você vai à academia com o intuito de ativar um arquétipo, por exemplo, eu quero ativar o arquétipo do guerreiro. Então, eu vou usar a academia ali para ativar esse arquétipo, ou para ativar um sigilo, ou para ativar alguma questão, alguma deidade. Aí já tem um elemento mágico. Então, com certeza as meninas falaram sobre isso, mas retomando, onde está o elemento mágico do autocuidado? Então, eu posso fazer
penteados no meu cabelo. Só que se eu tranço o meu cabelo e a cada trança, a cada nó, eu coloco ali a intenção, este é a magia que eu tô buscando no trançar meu cabelo. Trançar por trançar, todo mundo faz. Todo mundo ali na esquina faz. Ir para academia por ir para academia, todo mundo vai. Ir para o Pilates para ir para o Pilates, todo mundo vai. Apesar do que eu tô vendo uma guerra contra yoga, né? Os cristãos aí agora estão totalmente contrários a yoga porque é do demônio, não é mesmo? Então eles já vêm ali na yoga, só que o que eles não sabem é que só fazer a posição de yoga não te torna um yogi. Só você imitar ali a posição não significa absolutamente nada se não houver intenção clara por trás. Mas é claro que esses cristãos eles estão baseados no quê? No medo, no pavor, quer colocar pavor na sociedade. Então não pode nada de acordo com o cristianismo, que tudo é do demônio, que tudo é satânico, correto? Só que aqui, gente, aqui a gente é o oposto, tá? Às vezes a coisa ela parece espiritualizada, mas nem tudo é espiritualizado. Ah, tomar um chá espiritualizado. Abençoa esse chá. Crowley abençoava o café dele. Toda vez que ia beber o café, ele ia lá abençoava. Tem até uma oração, acho que tá até no site da Espécula traduzida. A bênção do café. Então, é colocar algo mais nesse autocuidado que a gente vai fazer nessas 2 horas aí. Sendo que uma a gente tá ok, se quiser ser terapia, a gente tá liberando para ser terapia, porque eu acho essencial. Agora, a outra hora, colocar um pouco mais de esforço. Elas falaram sobre isso, só queria repetir para deixar gravado no vídeo. E agora nós vamos para a próxima, o Liber MM2, ok? Que é a respiração. Então, no início a gente estava prestando atenção nos nossos pensamentos. E agora nós vamos voltar essa atenção para a respiração. E isso auxilia muito, auxilia na tomada de decisão. Então, muitas vezes, assim, sabe quando eu falo assim, ah, respira fundo? É sobre isso. Você começa a contar a respiração. Você passa a ser uma pessoa que pensa antes de falar. Você deixa de ser uma pessoa reativa. Ah, alguém manda uma bola para você, te dá uma bolada, você não precisa mandar a bolada de volta. E às vezes perder uma oportunidade. Se você esperasse um pouco mais de tempo, fosse menos reativo, pensasse um pouco mais, aí você viria com um plano muito melhor do que simplesmente enviar aquela bolada de volta, tá? Até porque sabe-se lá, às vezes a pessoa fez aquilo sem querer e você acaba perdendo ali uma oportunidade por reagir muito rápido. Então, esse tipo de respiração, até mesmo na magia, ele nos auxilia. Por que a gente está fazendo isso, gente? Ah, é muito chato. Isso ajuda na hora que a gente tem que mandar certos feitiços para as pessoas. Podem ser feitiços bons, positivos, de cura, quanto negativos também. É a capacidade que você tem de se tornar imóvel, focado e só pensar na sua intenção. Ter a intenção clara, você conjurar claramente a intenção na sua mente. É sobre isso. Inclusive, se você pratica telecinese, você sabe a importância que tem a respiração na hora de você conseguir movimentar certos objetos com a sua mente. Então a respiração, gente, ela é tudo. É a respiração que nos conecta com o caos. É a respiração que nos conecta com Deus primordial. Porque o caos não significa desordem. O caos é a respiração, é o ritmo do universo. E a nossa respiração é o nosso ritmo. Então a gente quer respirar pelo diafragma, ou seja, encher aqui a parte de baixo. Você coloca, se você quiser colocar a mão na frente do seu umbigo, para você sentir que tem muita gente que só respira pelo pulmão, e a gente quer respirar pelo diafragma. Realmente encher e focar na respiração. Então agora a gente não está mais pensando ou vendo os pensamentos, permitindo que eles fiquem ali, não. A gente quer utilizar toda a nossa capacidade respiratória. A gente quer tornar a respiração mais lenta, mais profunda, quase que o quê? Hipnótica, tá?
O importante é que, em vez de ficar pensando nos seus pensamentos, observando pensamentos, você preste atenção à sua respiração, ok? Então, de novo, aqui no meu outro canal, a gente tem LiberMM02, respiração, e aqui a gente está focando no plexo solar, ok? Olha só quais são as 8 afirmações. Aliás, obrigada, viu, Samin? Tu foste aqui, ó, tu és número 1, né? Comentaste aqui, muito obrigada. Aqui, ó, as 8 afirmações, ó. Eu respiro fogo dourado para o centro do meu poder. Minha vontade é firme, clara e direcionada com propósito. A confiança se eleva dentro de mim como o sol meu dia. Detalhes, tá em inglês e português, tá? Meu intelecto é afiado, luminoso, disciplinado. Cada respiração fortalece minha autoridade interior. Eu permaneço firme ao meu poder e ajo com clareza. O fogo dentro do meu plexo solar transforma dúvida em força. Então, aqui de novo, o que eu faço, gente? Qual que é o meu objetivo? Já que é para sentar, deixa programar a mente enquanto eu estou prestando só atenção na respiração. E ali tá programando minha mente. Gente, tem gente que não gosta de subliminal. Sem problema, faz sem. Vai na cara e na coragem, vai no mesmo, não tem problema, faz o que tu queres. Há de ser o todo da lei. Eu simplesmente quis deixar isso mais rápido, tá? E vamos manter, coloca ali, esse aqui é 40 minutos. Coloca 40 minutos no teu telefone, acabou, vai bater o alarme e aí você tá de boas, você retorna. Eu gosto de fazer um banimento sempre antes e depois dessa prática, para não ser perturbado. Porque olha, se você não faz banimento, você senta, o espírito começa. Acende vela disso, faz aquilo outro. E você começa a lembrar da lista que você fez pro capeta 10 anos atrás. Vem espírito de tudo quanto é canto, perguntar alguma coisa. Entende? Assim, então, assim, faz teu banimento, bota a tua aura ali. E digo mais, se quiser fazer um campo energético também, pode fazer. Pode fazer um campo energético com as suas organites, cristais, o que quer que seja que você pode delinear. Tem gente que faz o sal grosso, né? Faz um círculo de sal grosso e se senta ao meio para conseguir se sentir mais protegido, né? Fecha a porta, não deixa vizinho bater, não deixa marido bater, cachorro latir, nada. Porque, gente, olha, se você não se preparar antes, o que acontece? O cachorro late, o marido vem e bate, o espírito começa a azucrinar a tua cabeça. Então já resolve tudo, ignora todo mundo, só para se estiver pegando fogo. Só para se estiver pegando fogo. Ah, mas eu não fui perfeito. Eu pensei no padeiro, no pãozinho quente da padaria. Retorna a respiração. Não é sobre ser perfeito, não é sobre perfeição. E de novo, toda vez que você falar que exercício chato, lembra, um dia eu estarei fazendo esse exercício com o objetivo de telecinese. O objetivo é o quê? Melhorar, afinar o seu poder. É sobre isso. É aumentar o seu poder. Ninguém quer te colocar em tortura. Isso não é para ser torturoso, torturante. Pelo contrário, é para afinar os teus pensamentos, para que você consiga, a partir do momento que você está sofrendo um ataque, você consegue automaticamente se colocar nesse posicionamento de prestar atenção só na sua respiração e conjurar teu objetivo, conjurar o servidor, conjurar. Às vezes você tem ali um servidor, um sigilo, uma ferramenta, qualquer que seja, uma entidade que você pode conjurar na mesma hora para destruir teu inimigo. Só que se você se deixar levar pelas emoções, as emoções vão destruir você, antes que você tenha como se recuperar e destruir o inimigo. Ou você está precisando salvar alguém, certo? Você tem que ter compostura.
Porque se você estiver gritando sem saber como agir, sem compostura, a pessoa morre e você não consegue salvar. Tem que ter sangue frio. Eu falo muito sobre frieza, a pessoa acha que eu sou sem coração. Muito pelo contrário. Para você conseguir salvar as pessoas que você ama, cuidar das pessoas que você ama, ter gratidão pelo aquilo que você ama, você precisa ter sangue frio. Especialmente nessas situações. Nas situações em que você precisa mostrar sua força interior. Não adianta deixar as emoções correrem solta. Não adianta deixar as emoções tomarem conta do seu corpo, da sua mente. Aí você está sendo parasitado pelas suas próprias emoções. Entende o que eu quero dizer? E digo mais, eu era uma pessoa que eu era mais reativa. Hoje, hoje eu já penso muito mais antes de fazer qualquer coisa. E se eu vou para a linha de frente, se eu vou para a batalha, eu só vou para a batalha que eu sei que eu vou vencer. Que eu sei que eu tenho como vencer, que eu tô na vantagem. Entende o que eu quero dizer? Então, esse treinamento, por mais chato que seja, por mais moroso que seja, ele tem ele tem um fundo ali que é o fundo principal de elevação espiritual. E me preocupa muitíssimo o discurso que eu tenho visto, especialmente vindo desse lado cristão aí, que é o discurso de terceirizar tudo na mão de uma entidade. Porque aqui nós somos deuses em treinamento. Então, do lado de lá, nós seremos a entidade que eles vão chamar para ajudar. Nós seremos a entidade. Entende o que eu quero dizer? Agora, se eu terceirizo tudo para a entidade, quando chegar no outro lado, eu perco a minha autoridade espiritual. Se eu terceirizo tudo para outra pessoa, então, por exemplo, esses cristãos, o que eles fazem? Que eu vi, o discurso mais perigoso que eu vi esse dia, que é um discurso que é muito bom, ele é maravilhoso de engolir, né? Por quê? Ele diz o seguinte: antes eu estava estudava yoga, estudava hinduísmo, estudava sobre os chakras, estudava medicina chinesa, estudava isso e aquilo. Fazia de um tudo. Até o dia que eu encontrei a Bíblia. Abri a Bíblia, vi que não precisava mais daquilo, que era só colocar no nome de Jesus, porque Jesus passou pela cruz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu aposto. Eu aposto que se Jesus estivesse aqui, ele te chamaria para meditar. Ele te chamaria para fazer yoga. Ele te chamaria para participar da evolução espiritual. Ele não diria, aí fica aí sem fazer nada, joga tudo nas minhas costas, entendeu? Toda evolução espiritual não medita, não faz nada, não, deixa que é muito mais fácil. Realmente é muito mais fácil. Olha, eu tenho minha japamala aqui, ó. Imagina se a única prática espiritual que eu tivesse fosse rezar a mesma oração 108 vezes. Essa é a única prática que eu tenho. E a do banimento da cruz também, que é realmente boa, que tem um fundamento cabalístico. Esse banimento, se você sabe que você está fechando todos os teus pontos críticos aqui, você entende o que você está fazendo, é um banimento bom. Mas imagina se as únicas práticas espirituais que eu tivesse fossem isso. A minha evolução espiritual estaria congelada a isto. Você entende que você está subordinada, mas eu estou subordinada ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Aí leva uma demanda de macumba. Leva uma demanda de macumba e não sabe o porquê que levou. E aí depois fala assim: onde está Deus? Começa a perguntar: onde está Deus? Eu comecei a estudar o perfil psicológico dessas pessoas, assim, e depois vou até botar um vídeo para vocês verem, né? Porque começaram a me atacar muito. Não foi no meu perfil brasileiro, não, tá? Foi no meu perfil desse Lucid Alchemy mesmo. Os cristãos partiram em peso, assim, para me atacar. Para me atacar. Aí eu perguntei, mas por que estão me atacando tanto? Por quê? E começou
aparecer no meu feed alguns vídeos de cristãos. Alguns desses vídeos, que está sendo muito popularizado, é cristão conversando com o diabo. E aí eles abrem a Bíblia e aí acham ali a palavra, alguma coisa nesse sentido. Então tinha uma cristã que ela é lésbica, só que ela não pode ficar com o amor da vida dela porque a Bíblia diz o quê? Que é pecado, correto? Então ela faz vídeos do diabo tentando ela e ela se perguntando para Deus: onde está o meu marido? Eu rezo para o marido. Ora, Deus está te mandando esposas, mas você está rejeitando porque a Bíblia fala que é pecado. Por que que Deus te mandaria um marido para você viver uma vida de mentiras? Será que esse marido, ele merece viver uma vida de mentiras só porque você tem uma noção do que é um casamento? Quem que está doendo quando você rejeita a sua verdadeira natureza? Não é só você, também é a pessoa que você escolhe se casar sabendo que você nunca vai conseguir amar essa pessoa plenamente. Então vive o celibato, porque aí pelo menos só você tá sofrendo. Então o algoritmo me mostrou isso, me mostrou o que? A hipocrisia. E me mostrou uma segunda coisa. Tem um grande cristão, muito famoso nas redes sociais, de novo, em inglês. E ele faz excelentes vídeos. Excelentes. E ele usa um pouco de terror. E a pegada dele é o diabo que se finge que é Jesus. E depois no final você vê que na verdade você não estava falando com Jesus, mas sim com o diabo. A pegada dele é excelente. Mas ele tem um vídeo que ali ficou claro para mim por que os cristãos enchem tanto o saco e por que eles pensam como pensam. Nesse vídeo, ele encena o diário dele. O diário no qual ele se pergunta por que Deus abandonou ele quando ele mais precisava. Assim como o Deus cristão, obviamente, abandonou Cristo quando ele mais precisava. Ou vocês não se lembram quando Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? E daí ficou claro, porque essas pessoas estão completamente confusas em sua espiritualidade. Porque essas pessoas, elas colocaram a sua espiritualidade nas mãos de terceiros. Quando você senta para meditar, você está confrontando, não é um diabo que existe para o cristianismo. Você está confrontando a sua sombra. Então, quando esses ex-ocultistas, atenção, ex-ocultistas, que ficam assistindo aí meu canal, quando esses ex-ocultistas falam mal do ocultismo, fala a verdade. Fala que você ficou com medo da sua própria sombra. Fala que você não conseguia sentar-se, meditar e enfrentar as suas próprias sombras, seus próprios pensamentos. Fala que você foi engolido pelos seus pensamentos, pelo peso da espiritualidade. Fala que você provou a espiritualidade, mas você não conseguiu suportar o que não era maniqueísta. Fala que você provou da diversidade, mas você não conseguiu engolir porque você só sabe comer arroz e feijão. Porque você só sabe a mesma receita de bolo. Porque é mais fácil colocar na mão de Jesus Cristo do que pegar para si mesmo e assumir a própria evolução espiritual. Porque é mais fácil colocar na mão de entidade. Eu vi vários vídeos de ex-pessoas que iam para Umbanda, para o Candomblé, para Quimbanda e saíram mostrando as marcas. Ai, porque Pombagira fez isso comigo. Ai, porque não sei o que, a entidade fez isso comigo. Você fez pacto com entidade e você não deu à entidade o que foi pedido. E depois reclama. Mas você não sabe que em todo contrato você precisa pagar pelo contrato? Ou você sai sem pagar advogado? Ou você sai sem pagar fornecedor? E depois reclama da religião? É claro que é mais fácil ir para o cristianismo.
Você peca, pede desculpa e tá tudo certo. Só que nas outras religiões não é assim, não, querido. Não basta falar, pedir desculpa, não. Se prometeu, vai pagar. Se prometeu, vai pagar. Se no seu cristianismo as regras são maleáveis, você vai entender que a espiritualidade funciona de uma maneira um pouco diferente. Então assume que você estava com medinho, que você simplesmente congelou na sua evolução espiritual. Mas não vem tentar diminuir a nossa evolução só porque você foi um incapaz, rejeitado, só porque você teve todas as portas da espiritualidade fechadas em você. Deixa eu te falar, vou falar para vocês todos aqui. Eu também tive várias portas fechadas em mim. Você acha que eu aceitei porta fechada na minha cara? Eu fui lá e fundei minha própria ordem e tive integridade. E hoje completamos 10 anos nesse ano. Então não coloque a culpa na espiritualidade, coloque a culpa na incapacidade que você tem de seguir este caminho, porque este caminho é maior do que você. Porque você não tem capacidade, não tem culhão, não tem o que é preciso para seguir esse caminho. E aí você vai começar a demonizá-lo, vai falar que não pode, vai querer implementar uma lei Sharia, uma lei o equivalente ao cristianismo. Ai, não pode, é pecado. Ai, não sei o quê, porque tudo é pecado. Não pode fazer uma aula de yoga, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe o que é melhor? Eu posso entrar em qualquer igreja, eu posso frequentar qualquer missa, mas você não aguentaria um dia num terreiro, você não aguentaria um dia num ritual, você passaria mal. Então fala a verdade, você não tem a frequência correta para frequentar esses tipos de lugares. E é por isso que você fica falando mal. Por isso que você é ex-ocultista. E aí coloca tudo o que acontece de mais bizarro, de pior no mundo, na nossa conta. Olha para suas igrejas. Vai lá e limpa as suas igrejas antes de falar do que ocorre no terreiro alheio. Nas casas alheias, nos lugares alheios. Depois que a tua igreja estiver limpa, aí você fala, aí você reclama. Não vou permitir cristão, especialmente ex-ocultista, que agora tá na moda. Ai, mas porque eu era ex-ocultista. E olha como que a minha pele era ruim, meu olhar era caído. Você tinha depressão não tratada, minha querida. Você não fazia tudo que a gente coloca aqui. Porque se você vai olhar pro ocultista que realmente é bom no que faz, ele está radiante. Ele está cada vez mais belo, mais bela. Com a vida cada vez melhor. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se você não sabe, realmente, se você não sabe fazer um banimento, não chame a entidade que você não sabe banir. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? É do sistema ou sua, da sua incapacidade? Aí, porque eu estava convidando as trevas na sua vida. Você estava olhando para um espelho. E as trevas na sua vida eram o seu eu não tratado. Então, coloca isso na conta de Jesus. Coitado de Jesus. Se até ele se sentiu abandonado pelo Deus dele, pelo pai dele, por ele mesmo, quem dirá você? Eu tenho pena. Eu tenho pena de vocês. Essa é a verdade. Porque vocês, aliás, não só pena, mas também desgosto. Porque se vocês sentassem para meditar, isso iria aumentar a vibração de tudo na Terra. Mas vocês ancoram a vibração. Mas tudo bem, porque nós não dependemos da evolução de vocês. Nós podemos evoluir apesar de vocês ainda estarem na idade das pedras, em termos de evolução espiritual.
tá? Mente sobre a matéria. Nós sabemos que a matéria pode ser movida pela mente. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Bom, creio que eu falei sobre. Aqui a gente está trabalhando nessa parte o plexo solar, como eu falei, o Liber 2. Então a gente vai fazer isso, mas a gente não vai ficar muito tempo nisso não. Vai ser só até o final do mês, tá, gente? Até o final do mês a gente vai ficar nessa, porque essa é bem fácil. E aí a gente já segue no Liber MM3. Bom, Lara, você quer fazer algum comentário? Por favor? A- Aproveitando, né, tudo que foi falado hoje, eu gostaria de perguntar, né, para que cada um possa responder a si próprio. O que é que você busca com a magia, né? E com isso, não tem espaço para a gente ficar, ai, porque é difícil, ou porque eu não consigo. Caramba, a gente está usando a magia para permitir que as coisas sejam possíveis, que aquilo que era complicado, que aquilo que era limitado possa se expandir, a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa ter essa força. E se a gente se permite ficar no limbo, querer se esconder, se diminuir, a gente não vai progredir, né? E importantíssimo a gente ter esses nossos momentos de autocuidado, se tratar como deidades, para que a gente possa determinar qual que é o nosso lugar. E não deixar que determinem qual que é o nosso, mas a gente se colocar no lugar que a gente quer estar, a gente se tratar como a gente merece ser tratados, né? E trazer essa nossa própria egrégora e fortalecer a nossa egrégora pessoal para que permita a gente cada vez mais construir forças, trazer elementos que compõem a nossa prática para que a gente possa alcançar o que a gente busca com a magia. Né? Então, tem que ter um propósito. Qual que é o seu propósito com a magia? Se você ainda não tiver um propósito claro, vai ser realmente difícil de você passar por qualquer etapa de qualquer treinamento que seja. Então, não tem problema que o propósito possa mudar ao longo do tempo, mas você precisa ter ali o que vai te deixar firme diariamente para qualquer prática que você vai fazer, principalmente as que são repetitivas, né? Diárias. Então, tira um momento e analisa o que eu quero com a magia, para que a magia me serve, aonde eu quero estar através da magia que eu sozinha de forma normal poderia levar muito tempo, poderia nem conseguir. Então, aproveita os próximos dias para ter esse momento de reflexão, entender onde você está, onde você quer chegar, como que a magia vai te proporcionar isso, para que todas essas etapas, principalmente a respiração, entendendo que você precisa ter foco, isso vai te proporcionar enviar os teus pedidos, os teus intentos de uma forma melhor. Isso vai facilitar para internalizar que, por mais que é difícil, tem hora que é chato, mas é completamente necessário. Dificilmente a gente vai conseguir conquistar coisas grandes sem passar por situações chatas, desconfortáveis. A gente tem que amadurecer, saber que a vida adulta tem as suas dificuldades. Com a magia a gente facilita, inclusive, mas ainda assim a gente precisa superar alguma coisa. Se não é algo externo, vai ser interno, pode ter certeza. Olha, você tocou num ponto, tá? Que é fundamental. Por que que tem que ser confortável? Por que que tudo precisa ser super confortável? A gente tá, né, nessa sociedade, né, que se eu quiser, eu aperto aqui um botão, aparece comida ali pra mim. Se eu coloco a minha roupa na máquina, a roupa é passada, é limpa, é passada, é tudo. Então, a gente tem essa ideia, uma falsa ideia de que a espiritualidade precisa ser confortável. Quem disse isso? Claro que é confortável você ir para a igreja, deixar só o padre falar, 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 falar e esquecer o que ele está falando ali, viver na vida de pecado que você sempre vive mesmo, não seguir nada do que a sua igreja prega e se dizer daquela religião. É super confortável, mas essa não é a verdadeira vida espiritual. Pode falar. O nosso crescimento ele está no desconforto. Eu sei que muitas vezes é uma frase batida, que muitas pessoas falam, mas ela é completamente real.
Dificilmente você vai sair de um ponto a outro ficando ali na mesmice. É desconfortável. Se você fica relutando contra isso, você só vai ficar se martirizando. Então, de uma vez por todas, estou nesse caminho, pretendo conquistar e chegar em algo através desse caminho. Eu estou disposta a passar por determinados desconfortos. A gente aceitar o que está no nosso caminho. O desconforto vai existir. Ou a gente aceita e compreende que vai ter, ou vai ficar no sofrimento eterno. Exatamente. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa, gente, ou perguntar? O momento é agora. Querem perguntar algo sobre essa parte, ou sobre o autocuidado, ou sobre alguma coisa, ou fazer algum comentário? Vocês têm visto esse tipo de vídeo que tá por aí, gente? Por aqui tem aparecido sim, e tem aparecido uns vídeos do pessoal tendo uns encontros com o diabo, o que eu acho interessantíssimo, os evangélicos tendo encontro com o capeta. Eles amam o capeta, né, cara? Porque, Amam, olha, amam. é o mais fascinante da história, né? Querendo ou não, é o mais fascinante, é o mais interessante. Então, eles amam vestir de capeta e botar lá no vídeo, E o conversando com melhor o é que capeta. eles trazem umas experiências que, assim, claramente são projeções astrais em regiões umbralinas, e para eles está tudo bem porque foi algo divino. Agora vai a gente comentar sobre experiência astral, sobre regiões, né, no plano astral, completamente loucos, insanos. Exatamente. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou vamos? Não vi porque meu algoritmo é só arte, história e animais. Ah, se eu posto qualquer coisa. Quando eu posto sobre espiritualidade, aí começa a aparecer. De tudo. Como eu postei do ex-seminarista. Nossa! Começou a aparecer um monte de coisa de ex isso, ex aquilo no meu perfil. Começou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá tendo esse movimento aí, inclusive não só de ex, mas também do pessoal se juntando para derrubar página, para guerrejar mesmo, ler salmo contrário, essas paradas assim. Tem muito crente que tá mais macumbeiro que macumbeiro, cara, ultimamente. Tá uma guerra muito doida isso aí. É, a guerra espiritual ela tá muito, muito, muito forte. Muito forte. Muito forte. Mas não vão conseguir porque eles são seus piores soldados. Primeiro porque a hipocrisia reina. Começamos por aí. Se fossem realmente, se seguissem realmente a palavra, aí eu falaria, nossa, né? Realmente a guerra vai ser. Mas não seguem nada, são marshmallows. Como é que fala marshmallow em português? É marshmallow, não é? São marshmallows achando que são fortes, né? Usar salmo para fazer magia é uma subversão poderosa. Ah, macumba aí, ó. Ah, macumbeiro. Mais alguém quer falar mais alguma coisa ou perguntar algo? Nada? Boa. Pode Bom dia, falar. boa noite para todo mundo. Eu também estou Bom aqui na Austrália, né? dia! Ô, Eu não Austrália. apareço porque geralmente estou aqui fazendo as coisas Segunda-feira, e né? prestando atenção. É dia aqui, né? Então, para mim, não dá. As pessoas que ainda não viram minha cara, esse é o motivo, né? Eu moro também na Austrália, aqui em Melbourne, com a Lua, e é dia de luta, né? Segunda-feira de manhã. Então, não Ah, eu dá sei para eu como é. sentar no computador e mostrar a cara, né? Botar a cara no sol, não dá. Enfim, uma dúvida aqui, porque assim, para mim, e até mesmo as questões dos diários que eu andei meio confusa, né? Porque é muita assim, informação e às vezes até eu esqueço de colocar informação. Assim, leitura eu até leio,
mas para mim eu levo um tempo maior, né? Porque eu tenho dois filhos, eu não tenho rede de apoio, então eu sozinha, né? Então eu leio, mas levo o tempo maior, só que na maioria das vezes eu esqueço de colocar no diário, né? E eu ainda também estou aprendendo usar os aplicativos, né? Porque eu estava tendo problemas ao fazer a compilação dos documentos, eu não estava tendo a opção do PDF, né? Eu falei, eita, vou ter que colocar no computador para depois exportar. Enfim, a minha dúvida é a seguinte, né? Eu andei percebendo, né, que conforme eu estou sincronizando e tentando fazer esse treinamento do LibMM, né? De exercício de respiração e tudo mais, no começo eu estava tendo mais dificuldade de, tipo assim, espasmos, né, do corpo, né, que estava fazendo meu corpo se mexer, apesar de eu estar Tudo ali no bem. foco, né, ok, eu tentei voltar, né, e fazer de novo, enfim. Agora, dessa semana passada para cá, eu tô que meio que fazendo com uma facilidade um pouco maior na questão de concentração. E eu notei, que eu agora estou vendo sincronizações o tempo todo. E minha pergunta é justamente essa: será que isso é um sinal da espiritualidade se comunicando, dizendo que eu estou no caminho certo? Porque antes eu via assim, esporádico, né? Aí agora eu vejo sincronização, tipo assim, 3, 4 vezes ao dia. É porque você tá se conectando com o seu eu superior, entende? Quando você Uhum, é o seu centro, você tá alcançando o uhum. seu centro. Então, sim, você vai se sentir mais forte, mais conectada, mais alinhada, especialmente se você estiver fazendo com subliminais, que a gente Ah, tá. eu tô, exatamente. E ontem foi Então, até interessante, né, que eu estava fazendo a parte 2, né? Aí eu consegui acalar minha mente, né? E eu cheguei numa fase, eu acho que estava numa gnose profunda, né? Que eu estava escutando a voz do subliminal clara, eu não estava escutando mais o chiado, né? Que é o. Como é que chama o barulho? A, é o a- do barulho Fireplace. branco que chamam, né? Não tá, não, parei de escutar o barulho branco, né, que chamam, e escutei, assim, claramente os subliminais, né, as vozes. Aí, meio que, tipo assim, eu despertei do nada, assim, no susto. Aí depois eu não consegui mais me concentrar, né? Mas uma coisa assim que é incrível, né? As mudanças e uma coisa assim que é entediante, né? É chato fazer, é desconfortável. E você tenta ali se concentrar e dá uma coceira do quinto dos infernos que vai coçar tudo quanto é parte do corpo para tirar do eixo, né? Então, quando você vai insistindo que você, ok, cala a boca do é desconfortável, é chato, porque realmente e permanece, insiste, né? E você meio que vai subindo certos degraus, né? Digamos assim, de evolução. E eu achei interessante justamente a parte da sincronização, né? Que eu acabei, tipo assim, todo lugar que eu canto dirigindo, placa com sequência de 3 números, ou um comércio, a placa de sequência de 3 números, o horário do relógio, na TV, enfim. Então, minha dúvida era essa, se isso era um sinal da espiritualidade dizendo para Nossa, continuar no caminho, com ou... certeza. O que a gente está fazendo agora é colocando o treinamento com asteroides. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente coloca os subliminais voltados para os chakras, então a gente começou primeiro, a gente está agora no plexo solar, a gente está no terceiro chakra. A gente está modificando a mente, liberando os chakras, limpando, liberando e fazendo treinamento ao mesmo tempo. Então isso é muito poderoso. Então vocês estão vendo assim, o treinamento 10 vezes mais potente. Essa é a minha opinião. E quem quiser deixar mais potente ainda, isso não é necessário. Não é necessário mesmo. Mas se você quiser tornar isso um ritual, torne. Então o que que eu falo para tornar um ritual? Acende lá teu incenso, teu sino, ou sing bowl, ou coloca teus cristais, acende 5 velas, uma para cada elemento, deixa um copo d'água do lado, sabe? Coloca os elementos ali do lado, senta e faz, pronto. Potencializa ainda mais, transforma isso num ritual.
Ah, preciso fazer sempre? Não, faz uma vez na semana nesse modo ritualístico e os outros só faz o banimento e do jeito que tá. Não é essencial, mas se quiser fazer, você já ali. Isso já é para um. É nível alto sacerdote. Quem faz nesse nível já tá num nível alto sacerdote, tá? Para te alinhar mesmo com, porque aí isso te alinha com os elementos, isso alinha a tua frequência, isso aí já amplifica ainda mais, mas não é necessário. Que aqui a gente tá ainda no começo, né? Mas como tem cada um tá num nível, se quiser botar isso também pode, tá? Bom, gente, alguém mais tem alguma dúvida ou alguma questão que queira falar? Não? Então, até o próximo domingo. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau.